E se o segredo da felicidade não estiver em encontrar o perfeito, mas em escolher com quais imperfeições conseguimos viver? A gente cresce acreditando que o ideal é encontrar o parceiro perfeito, o amigo perfeito, o trabalho dos sonhos. Mas essa busca cega pela perfeição só alimenta a frustração. Porque o que a gente chama de perfeito, muitas vezes, é só o que ainda não tivemos tempo de conhecer de verdade. O filósofo Alain de Botton nos convida a encarar a realidade com mais maturidade. Para ele, amar alguém de verdade, ou manter qualquer tipo de relação significativa, não é fechar os olhos para os defeitos, mas escolher conscientemente com quais falhas conseguimos conviver. Ele diz: a pessoa certa é aquela que sabe lidar com os defeitos que você inevitavelmente traz. Mas essa ideia não serve apenas para relacionamentos amorosos. Ela se aplica a tudo. Às amizades que mantemos, à nossa relação com a família, ao ambiente de trabalho, à empresa onde você está. Nenhuma conexão é isenta de falhas. E quanto antes a gente entender isso, mais reais e sustentáveis serão as nossas escolhas. Você não precisa se forçar a engolir o que te machuca, nem aceitar o inaceitável. Em questão não é suportar tudo, mas olhar com honestidade para o lado escuro de cada relação. E se perguntar: eu consigo viver com isso? Porque no fim das contas, não é sobre encontrar a pessoa certa, é sobre entender quais imperfeições fazem sentido para você. E isso vale pra gente, pra vida, pra tudo. Sabe aquele momento em que algo começa a incomodar, mas você pensa: tá tudo bem, ninguém é perfeito mesmo. Ou então, quando o tempo passa e o que antes era encantador agora parece irritante, sufocante ou até indiferente. É aí que começa a parte real da convivência. Porque no começo, o brilho do novo esconde as sombras, a paixão, o entusiasmo, a expectativa. Tudo isso funciona como uma maquiagem temporária. Só que a convivência retira essa maquiagem. Lentamente, mas com precisão. E o que sobra ali é o que vai determinar se você aguenta ficar. A pergunta mais honesta que alguém pode fazer sobre qualquer relação não é: isso me faz feliz? Mas sim, eu consigo conviver com esse lado que não vai mudar tão cedo? Alain de Botton aponta que o amor maduro, e aqui podemos incluir amor romântico, mas também respeito entre colegas, amizade profunda, parceria familiar, nasce quando entendemos que cada relação tem um custo e que não adianta somar apenas o que ela tem de bom. É preciso calcular também o que ela exige de você. Tem gente que é incrível, mas extremamente crítica. Tem amigos que te apoiam, mas te sugam emocionalmente. Tem empregos que pagam bem, mas drenam sua energia mental. Tem empresas que valorizam resultados, mas ignoram o bem-estar do funcionário. E nada disso é simples, porque o lado bom muitas vezes compensa o ruim, até deixar de compensar. E quando isso acontece, é aí que a honestidade precisa entrar. Alain de Botton diz que a maturidade emocional começa quando deixamos de procurar pelo certo e passamos a procurar pelo suportável. Não no sentido de se resignar ao sofrimento, mas de entender que cada pessoa, cada ambiente, cada estrutura tem seu conjunto de falhas. E que nenhuma relação funciona sem uma certa dose de frustração. O ponto de equilíbrio é esse. Quais imperfeições você consegue abraçar sem se anular? Quais falhas você consegue aceitar sem deixar de ser quem você é? Essa pergunta precisa ser feita com muita honestidade e em todas as áreas. No amor, isso pode significar aceitar a insegurança do outro, sua lentidão emocional, sua forma diferente de demonstrar carinho. Na amizade, pode ser lidar com a ausência, com o ciúme, com opiniões que batem de frente com as suas. No trabalho, pode ser aceitar uma rotina pesada, uma liderança que não elogia, uma empresa que exige muito, mas reconhece pouco. E não, isso não quer dizer que devemos aceitar qualquer coisa. Pelo contrário,
A proposta de Alain de Botton é justamente o oposto da idealização. É o realismo como base do afeto. É parar de esperar que o outro mude completamente ou que o ambiente se torne perfeito. E começar a perguntar, do jeito que é, com as falhas que tem, isso ainda faz sentido para mim? Essa pergunta é difícil porque ela exige duas coisas que a maioria de nós evita: aceitar que o outro não vai mudar como a gente quer e admitir que talvez sejamos nós que precisamos mudar de lugar. A verdade é que, em qualquer relação, existe um limite invisível entre o que machuca e o que apenas incomoda. E amadurecer é aprender a identificar esse limite. É reconhecer quando um defeito é só parte do pacote ou quando ele se tornou o pacote inteiro. A maioria das frustrações que sentimos nas relações não vem exatamente do outro. Vem da nossa expectativa de que o outro seja algo que ele nunca prometeu ser. Alain de Botton afirma que o amor, e aqui podemos substituir amor por convivência, por parceria, por qualquer forma de ligação humana, é, acima de tudo, uma decisão racional de continuar mesmo diante daquilo que incomoda. Não como um sacrifício, mas como uma aceitação lúcida de que não existe combinação humana sem atrito. A grande armadilha da nossa época é a fantasia da compatibilidade total. A ideia de que, se existe problema, então é porque não é a pessoa certa, ou porque não é o trabalho certo, ou porque aquela amizade já não vibra na mesma frequência. E assim, a gente pula de relação em relação, de ambiente em ambiente, trocando o conhecido imperfeito por uma nova ilusão temporária. Só que todo novo tem data de validade, e mais cedo ou mais tarde, todo encantamento será testado por aquilo que o filósofo chama de o cotidiano do imperfeito. A pergunta que precisa ser feita então é: você quer viver em busca de uma promessa que não existe? Ou está pronto para olhar com clareza o que está na sua frente e decidir com maturidade se isso ainda te serve? A dor de uma relação difícil muitas vezes é menor do que a dor de viver preso a fantasias inalcançáveis. Porque quando você entende que nenhum vínculo é isento de desafios, você começa a fazer escolhas mais sólidas, mais reais. E esse é o começo de uma vida mais estável, mais consciente e sim, mais feliz. O problema nunca foi o defeito do outro. O problema é o quanto a gente se recusa a olhar para ele antes que ele exploda. E isso vale para tudo. O chefe que nunca elogia, a mãe que critica em vez de acolher, o amigo que some quando você mais precisa. Essas dores não vêm do nada. Elas crescem no silêncio da nossa negação, na nossa insistência em querer que o mundo se molde àquilo que idealizamos. Alain de Botton diz que amar de verdade é conhecer a escuridão do outro e mesmo assim escolher ficar, sem se iludir que um dia tudo vai virar luz. Isso é poderoso, porque nos tira do papel de vítimas das circunstâncias e nos coloca no centro da escolha. Não é sobre suportar tudo, é sobre entender que o amor, o respeito, o vínculo verdadeiro é construído na sombra e não apesar dela. Chega um ponto em qualquer relação em que a pergunta deixa de ser: será que o outro vai mudar? E passa a ser: sou eu capaz de escolher isso, do jeito que é? Alain de Botton nos mostra que essa escolha é o que define o amor real. Porque o amor não é a ausência de defeitos, é a presença de consciência. Quando você diz sim a uma pessoa, a um amigo, a um emprego, a uma empresa, você não está dizendo sim só ao que ela tem de bom. Você está dizendo sim também ao que ela traz de difícil. Você está dizendo: eu sei onde isso machuca, e mesmo assim eu fico. Mas atenção, esse fico precisa ser livre, lúcido e adulto. E é aí que entra a autorresponsabilidade emocional. A maioria das pessoas não decide ficar com consciência. Fica por medo, por apego, por carência. Ou porque acredita que o outro vai melhorar com o tempo. Mas não é disso que estamos falando aqui. A escolha madura não é a que espera que o outro mude.
É a que entende que talvez o outro nunca mude. E mesmo assim, escolhe se vale a pena permanecer ou partir. Isso exige um tipo de coragem que poucos estão dispostos a praticar, porque é muito mais fácil terceirizar a culpa. Dizer que o outro é difícil, que o ambiente é tóxico, que o relacionamento é complicado. E sim, às vezes tudo isso é verdade, mas o que Alain de Botton propõe é uma virada. Olhe menos para o outro e mais para si, para suas escolhas, para o que você está sustentando, para o que você está fingindo que não vê, e principalmente para o que você ainda chama de amor, mas que talvez já seja apenas medo de ficar sozinho. Esse tipo de lucidez não é confortável, mas é libertador, porque te devolve o poder de escolher, não o ideal, mas o possível, não o perfeito, mas o que faz sentido dentro da sua realidade emocional. E esse movimento transforma tudo. Transforma como você olha para o seu parceiro. Transforma como você enxerga a sua família. Transforma a forma como você interpreta os silêncios e ruídos do ambiente onde você trabalha. A escolha consciente é uma das maiores formas de amor que existem, porque ela diz: eu te vejo, eu vejo as suas falhas, e se eu fico, não é por ilusão, é por decisão. Mas atenção, aceitar o imperfeito não é se abandonar. Aqui está o ponto onde muita gente se perde. Confunde maturidade com passividade. Confunde tolerância com autonegação. Alain de Botton não diz que devemos aceitar qualquer coisa. Ele não romantiza sofrimento. O que ele propõe é que olhemos a realidade como ela é, sem o filtro da idealização, mas também sem cair na armadilha do autoabandono. Existe uma diferença clara entre escolher conviver com um defeito e perder sua identidade tentando se adaptar ao que te destrói. Vamos falar de exemplos reais. Você pode conviver com um parceiro que tem dificuldade de se expressar emocionalmente. Se ele te respeita, se existe esforço mútuo, se há afeto real. Mas não deve conviver com alguém que te manipula, te isola ou te diminui. Isso não é imperfeição, é abuso. Você pode trabalhar numa empresa exigente, se ali há espaço para crescimento, reconhecimento e limites saudáveis. Mas não deve passar anos em um lugar que destrói sua saúde mental, que trata as pessoas como números ou que te faz duvidar do seu próprio valor. Você pode amar um familiar que tem opiniões muito diferentes das suas e mesmo assim manter laços. Mas não precisa aceitar desrespeito, invasão, chantagem emocional ou principalmente imposição só porque existe laço de sangue. A linha é tênue, mas ela existe. E cruzá-la pode custar a sua autoestima, sua paz e, em muitos casos, a sua saúde. A teoria de Botton é sobre encontrar imperfeições com as quais você consegue construir uma vida possível. É sobre saber quais conflitos são administráveis e quais são corrosivos. É sobre entender que todo vínculo exige esforço, mas que nenhum vínculo deve te esvaziar. Por isso, ele propõe algo radical. Antes de decidir permanecer, pergunte-se com honestidade: essa relação exige que eu me traia? Essa convivência cobra um preço que eu posso pagar? Ou ela está hipotecando partes essenciais de quem eu sou? Essas perguntas doem, porque muitas vezes a resposta é sim. E quando a resposta é sim, não adianta romantizar o sofrimento. Não adianta chamar de amor o que é dependência. Não adianta chamar de maturidade o que é medo de partir. Botton nos lembra que o verdadeiro amadurecimento é a arte de fazer distinções sutis, de enxergar onde termina o incômodo natural da convivência e onde começa a violência silenciosa que vai te consumindo aos poucos. Aceitar o imperfeito é um ato de amor. Se submeter ao que te quebra é um ato de negação. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? Quer dizer que amadurecer emocionalmente é deixar de viver no modo automático da idealização e passar a viver no modo consciente da escolha.
É sair da busca infantil pelo perfeito e entrar na busca adulta pelo possível consentido. Alain de Botton nos mostra que todas as relações, todas, virão com falhas, limites, frustrações e atritos. Mas também nos lembra de algo essencial. Você tem o direito e a responsabilidade de decidir com quais dessas falhas você consegue viver. A diferença entre uma relação que pesa e uma que sustenta está exatamente aí, no grau de consciência com que você entrou nela, no quanto você se viu refletido no espelho daquela convivência e no quanto você soube dizer: isso me desafia, mas não me destrói. Viver essa filosofia é parar de exigir perfeição e começar a exigir clareza. É saber que nenhuma empresa será ideal, mas algumas terão valores que conversam com os seus. Que nenhuma amizade será livre de tensões, mas algumas terão espaço para diálogo e reconstrução. Que nenhum relacionamento será sem falhas, mas alguns te farão crescer exatamente por causa das falhas, não apesar delas. Aceitar o lado escuro de uma relação não é um ato de resignação, é um ato de lucidez. É quando você olha para o que está diante de você e, em vez de sonhar com o que poderia ser, você escolhe com o que você pode realmente lidar. E isso muda tudo, porque a partir desse lugar você não ama mais com ilusão. Você ama com presença, você se relaciona sem fantasmas, você vive com os pés no chão e o coração aberto. No fim das contas, a pergunta mais importante que você pode se fazer não é: essa relação me faz feliz? Mas sim, essa relação me permite ser quem eu sou, mesmo com todas as dificuldades que ela traz? A gente cresceu acreditando que o amor verdadeiro é leve, fácil, fluido, mas a verdade é que o amor, assim como a amizade, a família, o trabalho, é construído na fricção, na decisão diária de permanecer mesmo sabendo que o outro é limitado e que você também é. Alain de Botton nos lembra que o ideal não existe, mas a escolha madura, sim. E que a beleza real das relações está justamente em conseguir enxergar a sombra e, mesmo assim, não fechar os olhos. Conseguir ver o outro inteiro, com tudo o que ele tem de difícil, e ainda assim dizer: eu topo construir algo com isso. Ou então, olhar com honestidade e dizer: eu não consigo conviver com isso. E tudo bem. Isso também é amor. Amor próprio. É isso que eu queria deixar com você hoje. A lucidez de escolher as suas relações não pela ausência de dor, mas pela presença de sentido. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que está precisando olhar para alguma relação com mais clareza e menos ilusão. Deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais gente. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo: você já parou para refletir sobre os lados escuros que tem tolerado na sua vida? E mais importante, eles ainda fazem sentido para você? Te espero nos comentários. Até o próximo vídeo.